Olá, hoje é sexta-feira, dia de mais um Você Saúde. Eu aproveito para te convidar a seguir a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Ative o sininho para você conferir tudo que nós estamos produzindo por aqui. Os nossos assuntos de hoje são ovário policístico e endometriose. Essas síndromes, essas doenças, elas afetam muitas mulheres e geram muitas dúvidas. Por isso, estamos recebendo aqui a ginecologista, a doutora Cíntia Burihan. Doutora, seja muito bem-vinda, obrigada por nos receber aqui no seu consultório. Prazer é meu. Doutora, hoje a gente, aproveitando aqui pra gente começar falando sobre o ovário policístico, o que é o ovário policístico? Ele é uma doença, é uma síndrome? Então, o ovário policístico é uma síndrome, é o síndrome do ovário policístico. Ela é uma síndrome porque tem várias características que incluem ela. E ela é caracterizada por sintomas, sinais hiperandrogênicos. Que é isso? Sinais de aumento da testosterona no organismo feminino. Então, tem muitas mulheres que têm hirsutismo, presença de acne na pele, são um pouco mais cheinhas, têm uma resistência insulínica, que é a acantose nígrica, e também tem alteração ovulatória. Então, tem ovulação, mulheres que não menstruam, com irregularidade menstrual. Doutora, quais são os sintomas, né? Ou esses que a senhora citou já são sintomas característicos da síndrome do ovário policístico? Então, na síndrome do ovário policístico, ele tem esses sintomas e vários outros. Ele é uma síndrome endócrina, então ele tem a parte metabólica sistêmica dele, não apenas ovários com vários cistos, né? Para fechar o diagnóstico, na verdade, a gente tem que ter 2 critérios de 3 que a gente estipula. Um deles são os sintomas, quais que a gente pode observar na paciente. Hirsutismo, que é o quê? O aumento de pelo, principalmente em questão de busto, em região de abdômen, região de bumbum, né, de nádegas, que são pelos um pouco mais grossos que o feminino, porque tem muitas mulheres que às vezes têm bastante pelo, mas é por causa da parte genética. Pacientes que têm descendência árabe, tudo é normal, mas com aquele pelo mais grosso, mais estilo masculino mesmo. É uma coisa, o aumento de peso, pessoas mais gordinhas. A acantose nígrica, o que é isso? São manchas que podem aparecer, principalmente em região de dobra, região de pescoço, em região de axila, em região de virilha, fica um pouco mais escuro. Isso é até característica uma resistência insulínica no organismo dessa mulher. Acne, uma pele mais oleosa, uma queda de cabelo, ou um sintoma que é mais por irregularidade menstrual. Então, mulheres que ficam 3, 4 meses sem menstruar, depois menstrua várias vezes no mês, aí depois fica mais um tempo sem menstruar. Essa é outra característica. Doutora, a senhora citou agora alguns exames, né, que ajudam no diagnóstico da síndrome do ovário policístico. Existem outros que podem ajudar? Como que é feito também esse diagnóstico? O diagnóstico é basicamente o exame físico, né? Eu vendo a paciente, ela contando o ciclo ovulatório dela, o ciclo hormonal, o ciclo menstrual dela. Ela contando as queixas sobre os sintomas, o que ela vê, o que eu vejo, né? O fenotipo dela, em questão do peso, em questão do cabelo, em questão da pele, dos pelos, e a parte laboratorial, que a gente pede tanto os exames hormonais como os exames para ver diabetes e alteração de colesterol, e também a parte de ultrassom. São esses 3 os principais chaves para o diagnóstico. Quando a gente fala em ovário policístico, a gente pensa nos cistos, né, que aparecem em outras partes do corpo ali como pequenas, né, bolinhas. Isso daí já é característico, esse policístico, quando a gente fala, é algo característico do nosso ovário ou de fato são cistos que precisam ser retirados? Como que é isso? Na síndrome do ovário policístico,
esse tipo de diagnóstico é feito por critérios estabelecidos. Então, esse ovário tem que ter pelo menos 12 folículos pequenos, ou pelo menos o volume dos ovários tem que estar acima de 12 centímetros cúbicos. Porque é normal você ter folículo. O que acontece na fase do ciclo menstrual? A primeira fase do ciclo menstrual, que é a fase folicular, a gente tem o recrutamento dos folículos. E um desses folículos que vai desenvolver para poder acontecer a ovulação, que é o óvulo que vai para a trompa, que vai fecundar ou não e vai ter a menstruação. Só que acontece, por essas alterações hormonais, por aumento da testosterona e da resistência insulínica, você não vai ter o desenvolvimento nem a maturação desse folículo. Então, os folículos vão ficar lá pequenininhos e não vai ter o desenvolvimento de nenhum. Por isso que é característico. Ah, entendi. Doutora, qual que é a importância, né, do diagnóstico precoce nesse caso da síndrome do ovário policístico? Então, a síndrome do ovário policístico costuma afetar as pacientes jovens, principalmente de idade fértil. E aí você pensando em tudo que ela pode gerar para a gente, então a gente tem que pôr vários pontos. No primeiro, uma paciente jovem que tem pretensão de engravidar. Se ela é uma síndrome que causa uma anovulação, ou seja, se ela não ovula, então a gente tem que fazer o tratamento pensando futuramente se ela quiser engravidar, para poder ter essa ovulação. Um segundo ponto é uma síndrome também metabólica, uma síndrome que pode causar hipertensão, ganho de peso, uma diabetes. Então a gente trata para evitar, fazer a prevenção dessas doenças. E outra questão que acontece, são raros os casos, mas pode acontecer, é que acontece a paciente que fica nessa anovulação crônica começa às vezes ter o desenvolvimento, uma proliferação muito grande do endométrio, que é a capinha de dentro do útero que sai com a menstruação. Na hora que acontece isso, se começa a proliferar muito, futuramente a mulher pode ter câncer de endométrio também. É uma condição que é muito raro acontecer, né? É muito pouco porcentagem, mas pode acontecer. A senhora falou que ela também é uma síndrome metabólica, né? Isso também afeta muito o ciclo hormonal das mulheres, a síndrome do ovário policístico? Afeta. Até que a fisiopatologia não está tão clara. Se a síndrome metabólica que causa o ovário policístico causa a síndrome metabólica. Então isso afeta tanto na parte do ciclo menstrual, dos hormônios sexuais, como da outra parte, da parte insulínica, da parte até em questão da tireoide, pode alterar. Uhum. Durante as pesquisas que eu estava fazendo, doutora, eu vi falando um pouco também que pode até, mesmo aí eu estou trazendo para a senhora para a gente poder tirar essa dúvida também, a questão da saúde mental das mulheres. Isso tem algum impacto? Tem alguma interferência? Tem a interferência até em questão da parte do como que ela se vê, né? Até porque muitas pacientes têm essas alterações, de hiperandrogenismo que causa pelo, você se vê mais gordinha, você vê a pele mais feia. Então, fazendo o tratamento, você já melhora a sua autoimagem, já é o primeiro ponto. Às vezes a paciente não consegue, já faz de tudo, não consegue emagrecer, mas às vezes está faltando o jeito certo, a coisa certa a gente afetar para conseguir emagrecer. Então, ela às vezes consegue emagrecer, fica mais... Então, o impacto da autoimagem interfere muito. E a própria autoimagem interfere na parte química cerebral. Então, tem muitas produções de hormônios que alteram. Então, você estando bem, tendo esse prazer, melhora o nível de cortisol, que também melhora todo esse nível hormonal. Uhum. Com relação agora à questão da infertilidade, a senhora falou um pouquinho antes, né, da questão da mulher que quer engravidar, que precisa fazer esse tratamento, principalmente as mais jovens. A síndrome do ovário policístico, ela pode causar uma infertilidade? A síndrome, porque assim, em questão de valor, a infertilidade na mulher, a principal causa é questão anovulatória. Tem várias doenças que podem causar a falta de ovulação,
mas a principal dela é a síndrome do ovário policístico. Por que que acontece? Para você engravidar, igual eu falei, você precisa ter um óvulo e o espermatozoide. E a fecundação ocorre principalmente na trompa uterina, ou in vitro, né? Mas no caso que a gente fala, no caso mais comum, biológico falando. Então você precisa ter essa ovulação para conseguir ter a fecundação. E como que é o tratamento? A senhora citou algumas coisas que são importantes, como a alimentação, a atividade física, tudo isso também em conjunto ali com o tratamento para poder haver a melhora? O tratamento é esse tripé mesmo, a gente tem que fazer uma alimentação adequada, às vezes eu até encaminho para um nutricionista para poder ajudar a gente nessa ajuda, uma atividade física também. A atividade física é imprescindível no tratamento, junto com a parte medicamentosa. Aí a gente, na medicamentosa, que a gente entra ou anticoncepcional para pacientes que não querem engravidar, ou a gente entra também com a metformina para pacientes que têm essa resistência insulínica. Então tem muitos pacientes que chegam assim e falam, mas eu não tenho diabetes, por que você está me prescrevendo, doutora? Daí a gente explica que não, ela tem uma resistência insulínica. Então o nível da glicose dela no exame de sangue e da hemoglobina glicada, que é um parâmetro que a gente vê de diabetes, vai dar normal. Mas por conta dessa obesidade, esse aumento pode ter essa resistência insulínica. Então a gente coloca a metformina também. E a gente percebe que em questão da atividade física, a gente tendo uma diminuição de pelo menos uns 15 a 20% da massa corporal do peso da paciente, ela já volta pelo menos aos ciclos ovulatórios normais. A senhora, inclusive, antes de nós conversarmos aqui no Você Saúde, nos bastidores, nós estávamos conversando, a senhora contou a respeito de uma paciente em que ela tinha, né, ovário policístico, estava acima do peso e o tratamento deu super certo. Deu super certo, mas ela foi uma paciente assim, aquela paciente exemplo, que ela fez tanto a dieta, ela passou na nutricionista, ela entrou na academia, ela ficou 4 anos sem menstruar e em 4 meses ela teve um tratamento ótimo e engravidou. Então conseguiu, né? Isso mostra que, de fato, tudo aliado dá certo. Muito certo. A gente vai para um rápido intervalo agora, daqui a pouco a gente volta conversando com a doutora Cíntia a respeito da endometriose, que também afeta muitas mulheres e traz muitas dúvidas, tem muita coisa que a gente vai poder esclarecer para vocês, não saia daí. Estamos de volta com Você Saúde. Os nossos temas de hoje são ovário policístico e endometriose. No primeiro bloco nós já falamos sobre o ovário policístico e agora a gente começa a falar um pouquinho sobre a endometriose. Também traz muitas dúvidas para as mulheres, muita gente querendo saber o que pode, o que não pode, se de fato não pode engravidar. Então, hoje nós estamos conversando com a ginecologista a doutora Cíntia Burihan. Doutora, explica pra gente, vamos começar dando aquele panorama, né, sobre a endometriose, o que é? Então, o que é a endometriose? Falando agora a fisiologia da mulher. A gente tem um útero e no útero é a cavidade endometrial, que é a cavidade uterina que é por dentro. E lá a gente desenvolve uma das camadas chama endométrio, que é um endométrio que durante a fase do ciclo ela desenvolve e aí se não tem a fecundação, ela sai junto com a menstruação. Só que por algum motivo, a maioria, em algumas mulheres, esse endométrio ainda, além de sair pela menstruação, ele vai parar em outros pontos, que a gente fala que é uma menstruação retrógrada. Então daí ele pode parar em vários pontos. Pode parar na cavidade, no músculo do útero, que é o miométrio, daí faz a adenomiose o nome. Pode parar no ovário, daí a gente chama de endometrioma. Pode ir para o intestino, pode ir para a bexiga. Então essa é a endometriose. É um foco de endométrio fora do útero. Ela é considerada uma doença ou é uma síndrome também? Ela é uma doença. É a doença endometriose. E quais são os sintomas que ela apresenta, assim, normalmente as mulheres que têm, o que elas...
A principal queixa é sempre dor. Dor na menstruação, dor fora da menstruação, dor na relação sexual, que a gente fala que é dispareunia. Pode ter sangramento fora do período, dor fora do período menstrual, que a gente fala que é uma dismenorreia e dismenorreia acíclica, que é fora desse período. Então, a principal característica é a dor. E pode ter um aumento do fluxo menstrual dependendo da localização da endometriose. A endometriose, ela é uma doença de difícil diagnóstico, doutora? Como que funciona? Dependendo da localização dela, é difícil diagnóstico. É que tem assim, o que é mais comum a gente encontrar é a endometriose no ovário e a endometriose no intestino. Mas tem até outros, na bexiga é um pouco mais difícil. Já vi paciente com endometriose no pulmão. É raro, mas acontece. Mas mesmo assim é difícil o diagnóstico. Até você chegar, você faz vários exames para chegar. Isso que eu ia perguntar para a senhora agora. Que tipos de exames, né, que são realizados para fazer esse diagnóstico da paciente, né? Ali na anamnese já seria o suficiente ou não? Precisam de exames? Não, esse tipo de doença, né, que é a endometriose, a gente precisa do exame para fechar o diagnóstico. Claro que assim, a paciente com queixa da dor, fala, nossa doutora, não, porque eu tenho muita cólica menstrual, tenho uma coisa que pode acontecer, alteração do trato gastrointestinal, né, diarreia ou intestino preso próximo do ciclo menstrual, dor para defecação, dor na relação. Então, a característica principal é dor, né, que a gente fala é dor em algum lugar. Então, dor para menstruar, dor para relação, dor para defecar, às vezes dor para urinar, dependendo da localização. E aí, para fechar o diagnóstico, além dos sintomas, né, que a gente vê, da queixa da paciente, a gente pede exames de sangue, que vê que as pacientes que têm endometriose costumam ter o organismo mais inflamado. Então, às vezes tem alteração de PCE, VHS, homocisteína, mas um marcador que a gente vê que é o CA125. Ele é um marcador tumoral e que em algumas pacientes com endometriose ele pode estar positivo. Não necessariamente ele vai estar positivo mesmo se tem endometriose, mas em algumas pacientes ele apresenta. Mas o principal exame são os exames de imagem. Em pacientes virgens, o ultrassom pélvico não avalia tanto, aí eu já peço a ressonância para essas pacientes. Para as pacientes que não são virgens, aí eu costumo pedir ultrassom pélvico, ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Porque esse preparo intestinal, ele diminui a distensão das alças intestinais, então facilita você ver esses focos de endometriose que são são menores e às vezes mais difíceis de acesso, que são no intestino ou atrás do útero. Então, a ressonância magnética ali, ela ajuda também. Laparoscopia também pode ser um exame, pelo que eu estava pesquisando, alguns profissionais se utilizam disso, também é muito utilizado, não? Ele é um exame que a gente deixa para últimos casos, né? Não são todos os casos que a gente vai fazer, porque é um procedimento cirúrgico, né? A laparoscopia é minimamente invasivo, até porque não tem abertura tanto do abdômen, mas é um procedimento cirúrgico que a gente deixa para uma minoria de casos, mas é usado também como diagnóstico, mas ele é mais usado para tratamento. No caso, assim, a senhora fala, para alguns pequenos, né, poucos diagnósticos, assim, tem um critério, o último caso que vocês em último caso, aquela paciente com sintomas muito característicos, com uma alteração muito significativa de qualidade de vida e que o diagnóstico não foi fechado, que em exames de imagem normal não consegue, a gente indica mesmo. A endometriose, ela causa muita alteração na rotina da mulher, afeta muito a vida da mulher? Afeta muito, principalmente por causa da dor. Principalmente, assim, em questão social, né? Em questão social, de trabalho, a paciente que, às vezes,
tá menstruando, tá na endometriose, ela não consegue nem trabalhar, não consegue às vezes levantar da cama. E também questão da relação amorosa, vida afetiva, interfere muito, às vezes se o parceiro não é tão compreensivo, então interfere bastante. Interfere na parte matrimonial também. A senhora falou da questão da cólica, né? Que muitas vezes é um sintoma também. A gente vê até na questão do ovário policístico, eu acabei não perguntando para a senhora, mas essas cólicas muito fortes que as mulheres... Tem mulher que vai parar até no hospital, é necessário, né? Isso também já mostra uma certa... que alguma coisa não está certo ali na saúde ginecológica da mulher? É que assim, em questão, a dor é uma coisa muito subjetiva, né? A gente não consegue mensurar a dor. Eu não posso falar que a minha dor é maior ou menor que a sua, porque cada um sente de um jeito. Mas a paciente se queixando muito de dor fora do período, dor insistente, isso já põe um sinal de alerta no nosso cérebro para endometriose, sim. Mas para endometriose, o ovário policístico ele pode ter um pouco de cólica, sim, principalmente se a pessoa ficar bastante tempo sem menstruar. Aí quando vai menstruar, aumenta bastante a cólica. Mas a principal, vamos falar, o que mais caracteriza a endometriose é a dor, e a característica do ovário policístico é principalmente a falta da menstruação, vamos falar assim, da parte menstrual falando. A questão da alimentação, ela tem interferência na endometriose, por exemplo? A alimentação impacta nessa questão da endometriose, que a senhora falou que ela é uma doença inflamatória, então, né, tem os alimentos ali que são considerados inflamatórios, isso tem impacto? Isso tem impacto, sim. Em questão da parte, alimentos que são mais inflamatórios pioram a dor da paciente. Então, um dos tratamentos que a gente usa para endometriose é falar uma dieta menos inflamatória, com alimentos mais in natura, evitar o glúten, a lactose. Há muitas pacientes com essa síndrome, com essa endometriose, costuma ter alteração intestinal, então costuma ter muita intolerância à lactose e ao glúten. E isso piora mais ainda a dor. Uma pergunta que fizeram pra gente lá, inclusive, pra gente trazer pra senhora, sobre esses alimentos inflamatórios, é sobre o chocolate. A mulher que tem endometriose, que é diagnosticada com endometriose, ela pode comer chocolate? É melhor evitar? Então, a paciente que tem endometriose, a gente fala que é melhor evitar. Se quiser, se gostar de comer algum chocolate, é melhor tentar aquele sem ser ao leite. Sem ser ao leite, o meio amargo, o amargo, 70% cacau. Mas mesmo assim tentar evitar chocolate, leite, o glúten, carboidrato. A endometriose, ela é uma doença que ela tem reversão, que ela tem tratamento, por exemplo, né? Digamos assim, tem cura? Ela tem cura, sim. Ela costuma, quando você tem poucos focos, a gente costuma fazer um tratamento que a gente fala conservador, não cirúrgico. Daí a gente às vezes entra com anticoncepcional para poder parar a menstruação. O tratamento é parar de menstruar, porque você para de ter a proliferação desses focos de endométrio fora do útero. Então, ou a gente usa um anticoncepcional oral, ou injetável, ou até o DIU de Mirena. Ela acaba também impactando na questão da fertilidade da mulher? Acaba impactando dependendo da localização dela. Ela não altera a ovulação diferente do ovário policístico, mas às vezes ele altera o quê? Altera a posição anatômica do útero, da trompa uterina. E essa alteração anatômica, isso dificulta às vezes a migração do óvulo. Porque o óvulo, para ser fecundado, ele tem que estar na ampola
da tuba uterina. Então, se ele não tiver nessa localidade tudo, isso interfere na fertilidade. Às vezes, a paciente que tem essa endometriose que altera a trompa pode ter uma gestação ectópica. Então, pacientes que têm gestação ectópica, é bom investigar a endometriose. Com relação à gestação, isso que eu ia perguntar para a senhora. A mulher que tem endometriose, ou às vezes até não sabe que tem a endometriose, a gravidez acaba se tornando de risco? Não, aí não, porque o que acontece? A endometriose é ruim porque ela prolifera o foco de endométrio. Só que na gestação, por ela estar com um organismo com mais progesterona, os focos às vezes até diminuem. É o efeito que a gente faz do anticoncepcional, que é o dienogeste, o desogestrel, que a gente coloca de uso contínuo. Então ele bloqueia essa ação do estrogênio que prolifera o endométrio. Ah, sim. Então, na verdade, a gestação é uma forma de tratar endométrio. Isso que eu ia falar, ajuda então, né? O exercício físico com relação à endometriose tem impacto? Tem alguma ajuda também? Igual no ovário policístico eu falei, é um tripé de tratamento. Nós médicos, nós entramos com as medicações, né? Tipo o anti-inflamatório para ajudar nas cólicas, para parar a menstruação, mas também tem que entrar com alimentação para evitar esses alimentos inflamatórios e também atividade física, porque a atividade física ele diminui a inflamação do organismo. Ajuda no fortalecimento pélvico, que também tem essa função de melhorar principalmente a dispareunia, que é a dor na relação. Doutora, a endometriose, ela é algo hereditário? É possível a gente falar de alguma coisa que pode causar ou não? O paciente ter uma predisposição hereditária acontece. É muito mais comum você ver uma pessoa com endometriose que tem história de uma mãe com endometriose, ou uma irmã, ou uma prima com endometriose. Tem esse fator hereditário sim na endometriose. Agora, em questão de algo que faz surgir, não tem ainda nada fechado, nada descrito em literatura. Nós estamos já chegando ao fim do nosso Você Saúde de hoje. Eu queria que a senhora deixasse um recado para essas mulheres que estão passando por alguma dificuldade, né? Que estão aí achando que tem alguma coisa errada, ainda não foram investigar. Se vocês estiverem com muita dor, alteração menstrual, isso não é normal. Muitas pessoas acham, será que é normal? Será que não é? Não é normal. Procura um ginecologista, procura seu médico, conversa com ele para ele te orientar, ver se é normal ou não os sintomas e, se precisar, fazer o diagnóstico, fazer o tratamento, que vai melhorar muito a qualidade de vida de vocês. Doutora, muito obrigada por nos atender, por receber a nossa equipe aqui hoje, trazer tantos esclarecimentos aí para essas mulheres que muitas vezes, né, estão sofrendo de ovário policístico, estão sofrendo com endometriose, têm muitas dúvidas e não conseguem tirar. Ou às vezes estão sofrendo com alguma coisa e nem sabem o diagnóstico, né? Exato. Mas o prazer é meu e pretendo estar aqui outras vezes. Muito obrigada, a gente espera também que a senhora possa colaborar com a gente em outras pautas, falar muito ainda sobre a saúde ginecológica da mulher, a saúde de todas nós mulheres. Eu agradeço também a você que esteve conosco até aqui. O Você Saúde volta na próxima sexta-feira com outros assuntos importantes para você. Não esqueça, siga a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Ative o sininho para saber tudo que nós estamos produzindo, para que você fique muito bem informado a respeito do que acontece aqui em Caraguatatuba. Um grande abraço para vocês, até sexta-feira que vem.